Terceiro vídeo falando sobre mormonismo. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção, estou aqui chegando bem próximo, né? Que vocês podem ler aqui, né? O outro Evangelho de Jesus Cristo, livro dos Mormons. É interessante isso, porque eles sempre acabam falando de que esse aqui é o verdadeiro evangelho, que é onde as pessoas acabam tendo uma visão mais clara, né, daquilo que creem os mormons. Tem aqui um pequeno compêndio no final dele. Você consegue isso ligando para a sociedade mormon. É só você ligar, eles te dão um em casa e ainda pergunta se você quer um curso gratuito. Aí eles mandam os missionários deles, geralmente brancos, tem uma explicação para isso também. E assim eles vão falando das suas doutrinas. O outro ponto que eu tirei é de um livro que é Story of the Church, né, que é do volume 4, da página 461. Eu tirei o trecho que vai falar que o livro de Mormon é mais correto do que a Bíblia. Então, para eles, o livro dos Mormons tem superioridade às escrituras sagradas. Isso por quê? Porque a Bíblia foi corrompida, segundo os Mormons, para que pudesse ter um pensamento mais perto da ganância humana. Então isso traz um sentimento de uma doutrina espúria. As pessoas acabaram mudando aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. No livro anterior, que eu botei a foto aqui, A Doutrina dos Mormons, na página 670, eu separei a seguinte declaração: não existe salvação fora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm a plena convicção que só eles são salvos. Então, não existe essa visão, né, de outras denominações, de outras religiões proporcionarem a salvação. Isso acaba sendo demonstrado em várias declarações de livros, até mesmo no livro dos Mormons, no final, tem um apêndice doutrinário que fala exatamente isso, que a salvação, para ser encontrada, ela deve estar ali ligada à Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Isso é a declaração de todas as seitas que acabam trilhando um caminho de revelações, de visões e etc. Dentro do livro ainda da Doutrina dos Mormons, na página 163, ele declara: existem muitos deuses. Então, para eles acreditam em diversos deuses. Eles são politeístas. Eles não são como o cristianismo natural, o judaísmo, o Islã. O cristianismo tem aquela diferença da crença da Santíssima Trindade, como nós já falamos aqui, que se diferencia do Islã e do judaísmo, que acredita num Deus mais absoluto. Ele também tem artigos de fé, né? Esse artigo de fé você encontra ele em sebos, em vendas, né? Eu tirei a foto aqui, eu tenho ele aqui ainda, um antigo também, em inglês, já tem em português também. Esse artigo de fé foi feito por James Talmage, na página 443 da edição ainda em inglês.
ele diz: existe uma deusa mãe. Para eles, a criação surgiu na junção de um deus homem com uma deusa mulher. Nós, a exemplo, primeiro fomos gerados seres espirituais. Aí depois nos tornamos humanos, que nasceu dessa junção entre a deusa e o Deus, entre o Deus e a deusa. É interessante também a visão de salvação, que para eles o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Aqui eu faço também uma abertura de parênteses, porque isso tem se tornado uma máxima também dentro das igrejas evangélicas que se dizem restauracionistas, que baseiam suas doutrinas em visões e revelações. Porque as quebras de maldições, o sentimento de ter de fazer mais alguma coisa para ser salvo, isso indica também que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. E eles contam a história que Deus chama dois filhos, que era Jesus e Satanás, para que pudesse apresentar um plano de salvação para a humanidade caída. Então o diabo apresenta o dele e Jesus apresenta o dele. O plano do diabo foi rejeitado, mas o plano de Jesus foi aceito. Isto, então, vai gerar o conflito entre os dois irmãos, os Satanás e Jesus Cristo. O plano de Jesus é o que foi descrito para a humanidade. No livro Doutrina dos Mormons, na página 321, tem a seguinte declaração: Deus foi um homem em outro planeta. É isso mesmo. Deus foi um homem em outro planeta. Ou seja, eles acreditam, né, em vida existente em outros planetas. Muitos alunos, alguns, né, com essa divulgação, o pessoal pergunta: mas qual o problema de ter vida em outros planetas? A nossa soteriologia vai ficar totalmente quebrada, porque Jesus, ele morreu pelo pecado do ser humano. Então, se Jesus não morreu pelo pecado de seres de outros planetas, ou esses seres não têm pecado, não foram contaminados pelo pecado, ou seja, são superiores a nós, ou são deuses, que não têm a necessidade de um sangue remidor. E assim, então, cria-se uma confusão teológica muito grande. Tem também, né, um livro, né, que foi escrito dentro das visões de Joseph Smith, e ele diz assim: depois de você tornar-se um bom mormon, você tem potencial para tornar-se um outro Deus. Ele acredita que a evolução do ser humano dentro da teologia mormon vai fazer com que esse ser humano vire Deus. Ele vai chegar a Deus. Um outro livro importante é o livro de Convênios e Doutrinas. Eu também tenho em inglês, tirei a foto aqui para mostrar para vocês. E eu separei alguns trechos desse livro que é importante, que é o 130.22. Deus, o Pai, tem um corpo de carne e ossos, que é contrário à declaração bíblica que fala que Deus é espírito. Para eles, Deus tem carne e osso. E isso torna-se um ponto doutrinário bem confuso, porque se tem carne e osso, Deus tem sentimento. Se tem sentimento, ele pode mudar, porque o sentimento muda. Ora gosta, ora não gosta, ora odeia, ora ama. E se pode se mudar, muda-se através do tempo. Então Deus não pode ter criado o tempo, ou seja, o princípio. O princípio criou Deus. Sendo desta maneira, então, Deus está sujeito ao tempo
E ele foi criado pelo próprio tempo. Por isso que os mormons acreditam que o Deus que nós acreditamos tem um pai, que é o próprio tempo. Já vamos caminhando para o quarto vídeo. Que Deus abençoe.